E exatamente sobre a liberação desse crédito suplementar de 42 bilhões de reais, eu converso com Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Murilo, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. A primeira pergunta pode parecer ingênua, Murilo, mas é bom deixar bem claro isso. Por quê o governo precisa de crédito suplementar para pagar esses benefícios? Boa noite. Boa noite. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Em relação a essa pergunta, nós temos ali uma questão de previsão constitucional e que também é replicada em outros países, né? A boa gestão fiscal indica de que não se deve endividar para pagar despesas correntes, né? Diferentemente de despesas de capital, onde você constitui uma nova infraestrutura, uma ponte, uma rodovia, e aí faz sentido, de certa forma, lançar títulos públicos para poder captar recursos e fazer determinados tipos de investimento. Nesse caso, o governo está buscando autorização para se endividar para poder fazer frente às despesas correntes. Então, a Constituição Federal ela veda em regra isso, mas abre a possibilidade que, em caso esse cenário se constitua, o governo precisa ali de uma autorização do Congresso Nacional numa operação de crédito para que seja autorizado esse tipo de operação. E foi isso que aconteceu. Então, o governo buscou ali, já estava previsto no orçamento de 2025, mas para poder fazer frente às despesas, de fato, precisou contar ali com a autorização do Congresso Nacional para poder trazer essa possibilidade. E como a gente está nesse final de ano já, praticamente, não daria tempo de contingenciar, não daria tempo de economizar em outras áreas, é isso? Na verdade, o espaço fiscal do governo é muito restrito. O que a Uhum. gente tem visto ao longo do tempo é um crescimento acelerado das despesas obrigatórias e uma compressão das despesas discricionárias. Então, até por isso, até a taxa de investimento do governo é uma taxa de investimento baixa, a capacidade do governo de fazer frente a novas políticas públicas é bastante limitada. Inclusive até a dificuldade do governo de repor ali a correção monetária do Bolsa Família. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, é que mesmo programas sociais, como é o caso do Bolsa Família, não tem tido ali, embora ter subido consideravelmente de valor de 2022 para 2023, não teve ali correção monetária em 2025 e não tem perspectiva também de correção de inflação, uma vez que o espaço fiscal do governo é bastante limitado. Então, não houve ali, não há espaço hoje para o governo fazer digamos, corte substancial para que não precisasse desse tipo de autorização. E qual pode ser o impacto dessa liberação, desse volume de dinheiro, neste momento, para as contas públicas? Na verdade, como já estava previsto nas contas públicas, já estava previsto no orçamento de 2025, já estava sendo considerado, de fato, que isso iria acontecer. Então, isso não deteriora as condições, digamos, objetivas das contas públicas, mas é uma sinalização do esgarçamento ali da condição fiscal do Brasil, a ponto de que o governo está tendo que buscar uma autorização do Congresso, e a gente sabe das dificuldades políticas inerentes a essa relação com o Congresso Nacional, para poder ter uma autorização para fazer frente a digamos, ao endividamento para fazer frente às despesas correntes, né? Isso aí é uma anomalia do ponto de vista fiscal, porque, em regra, não se deve utilizar do endividamento público para poder pagar despesas correntes. Então, o governo deveria ter uma relação fiscal das suas despesas receitas e com as suas despesas correntes, digamos assim, neutra, e abrir espaço para poder fazer frente às despesas de capital. O que acontece hoje, na verdade, quando a gente olha que as despesas correntes, sobretudo ali as despesas obrigatórias, vêm numa trajetória crescente e significativa, Aham. e o espaço para fazer frente a investimento vem se tornando cada vez mais cadente, o que mostra o estrangulamento do funcionamento do Estado e evidencia as dificuldades de ter na sua gestão das finanças públicas e da continuidade, digamos assim, do bom funcionamento das contas públicas nos próximos anos. E aí, nesse cenário, qual é a sua preocupação com o ano que vem, sendo este um ano eleitoral? E a gente sabe as tentações que qualquer governo tem no ano eleitoral para gastar mais.
Olha, para o ano que vem, nós temos, na verdade, já, o ano que vem já começou, né? Porque nesses últimos dias agora do período legislativo, até o final agora do período legislativo do segundo semestre, o governo ainda tem que aprovar projeto de lei de diretriz orçamentária, que já, em tese, já deveria ter sido aprovado no primeiro Uhum. semestre. Tem que aprovar a lei orçamentária de 2026. Nós temos também projetos para aumentar a arrecadação, o governo precisando ali de pelo menos mais 30 bilhões de reais. Tem projetos ali, aumento da tributação de bets, redução de incentivos fiscais, entre outras medidas. E mais do que isso, nós temos uma grande luta aí semana que vem do governo, o Tribunal de Contas da União, para tentar demover aquela possibilidade de ter que mirar no centro da meta fiscal em 2026, Aham. porque caso contrário, o governo vai ter que fazer um contingenciamento que basicamente impossibilitaria a gestão da máquina pública, o que torna muito mais provável que o governo acabe na prática adotando, caso o TCU posicione ali contrário à tese do governo de mirar no piso da meta, Aham. o governo vai ter um incentivo muito grande a tentar mudar a meta fiscal do ano que vem. Ficaremos atentos então. Eu conversei com Murilo Viana, especialista em contas públicas. Murilo, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado.